Bom dia, amada igreja e querido ouvinte. Nós somos da Igreja Batista em Vila Emil. Estamos muito felizes de poder estar levando essa palavra, esse estudo na sua casa, né? Nós queremos dizer que estamos sentindo muitas faltas, principalmente dos irmãos da nossa igreja, da nossa comunhão, né? Os nossos louvores, o nosso bate-papo após os cultos. É muito importante aquela comunhão que nós sempre tivemos, mas nós temos certeza que isso vai passar e em nome do Senhor Jesus nós desejamos que todas as bênçãos sejam derramadas sobre o lar de cada um de vocês. Nós vamos estar dando início a mais um estudo bíblico, né? A revista Palavra e Vida. A lição número 7, o preço do resgate. Lição essa feita pelo saudoso pastor Isaltino Gomes. E para esse instante eu convido você, né, a estar orando esse domingo pela manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar em prol de que o Senhor nos conceda um dia abençoado e que Ele nos revista do seu Espírito Santo para que possamos aprender e meditar no estudo dessa manhã. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos. Nós dizemos, Senhor Deus, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem nós nos reportamos, a quem, Senhor Deus, entregamos as nossas vidas. E nesse instante, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, estar nos dando discernimento, Senhor Deus, estar nos dando sabedoria, para que possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais da tua palavra. Ensina-nos, Pai amado, porque a tua palavra faz bem aos nossos corações. Guia-nos, Senhor Deus, e que tudo transcorra de acordo com a sua santa e gloriosa vontade. Abençoe esta igreja, abençoe todos os ouvintes, Senhor Deus, e tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei, a lição número 7 o autor nos propõe a leitura no livro de Romanos 3, 23 e 24, estarei fazendo, você, por favor, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E também em Romanos 6, de 16 a 22, você também acompanhe aí na sua residência. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós a quem vem os apresentar por servos para lhes obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que o fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Realmente é uma palavra que já nos traz um grande sentimento de esperança, né? E por que não dizer de convicção de que a redenção não foi um fato escuso, foi uma obra do Senhor realizada sobre nossas vidas. Vamos lá para o ponto 1. O preço do resgate. Podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Vendo isso, a gente muitas das vezes
fala muito sobre redenção, mas às vezes as pessoas não entendem o que vem a ser redenção. A gente foi lá no Google lá e procurou saber o que vem a ser redenção. Redenção é mais ou menos não, é isso, é o sinônimo. Remir é a sua palavra de origem. E o sinônimo de redenção vem reparar, resgatar, expiar, pagar, salvar, perdoar, reabilitar, regenerar, purgar, sanar, corrigir e emendar. Ou seja, você vê a grande gama, né, de sinônimos que poderá ser aplicado nessa palavra. Tamanho é a riqueza do que ela proporciona na vida daqueles que realmente foram remidos e que conseguiram entender, né, que a redenção do Senhor Jesus teve o seu brilho, teve o seu valor e ela é vivificada até nos dias de hoje. Dando prosseguimento, vamos continuar na nossa introdução. Esta é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem, ele também associa a redenção como resgate. O termo grego para ambos é litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. No grego clássico, na 14ª Rapsódia da Ilíada, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. O dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo usa apolitrosis, que também tem o sentido de livramento sob pagamento de um preço, e mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas isto é uma metáfora e não uma realidade. Não há motivo para escândalo. Nessa introdução aqui, o autor ele deixa bem claro, né, o significado da remissão. É tornar a comprar, né, é comprar novamente, é readquirir aquilo que pertencia a uma pessoa e que hoje não pertence mais. Eu poderia dar alguns aqui exemplos, mas a gente poderia falar o seguinte, vamos ser bem práticos. Você tem um animal de estimação, um cachorrinho, pertence a você. E ele, por uma questão de descuido, você deixa o seu portão aberto, ele foge. Alguém o acha e toma para si. E você procura até achar que não vai mais encontrá-lo. E de repente você vê uma propaganda, né? Vende-se animal. E você vai ver que o animal que está lá é o seu animal. Você tenta readquirir ele de todas as formas, mas aquela pessoa que o achou não devolve a você, mediante apenas se você pagar um preço por aquele animal. Aí você vai lá e paga. Quanto você quer pelo animal? Eu quero X. Você vai e paga. Ou seja, você comprou uma coisa que pertencia a você, mas que você, por um tempo, você a perdeu. É mais ou menos isso que você deixa bem claro, né? O autor deixa claro. Redenção é readquirir, é trazer de volta, é resgatar, né, aquilo que você tinha perdido. É tornar para você aquilo que era seu, mas que por um breve momento não é mais. Vamos lá para o ponto 1. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Esta tradução, conhecida também pela sigla LXX, ou seja, 70 em algarismo romano, influenciou muito o pensamento dos escritores no Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina. E muitos desses ignoravam o aramaico e o hebraico. Falavam o grego, que era uma língua universal, como o inglês nos dias de hoje. Os pregadores no Novo Testamento escreveram em grego e valeram sua Septuaginta. A primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13:13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. A ideia ocorre em Êxodo 4:22. Onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Em Êxodo 13:2, todo animal primogênito é de Yahvé, mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho no campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia ser pago um preço por ele, como lemos em Êxodo 13:13. Nessa primeira ocorrência bíblica,
A ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo, resgate. Aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não é mais. A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 ao 30. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor, em hebraico, koper, que para redimir sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aquilo é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Aqui só para a gente ter uma noção, né, ó, fazer uma reflexão disso aqui, nesse texto aqui vai dizer o seguinte, de que se você tivesse um animal, né, na verdade ali a Bíblia fala sobre um boi, né, se você tivesse, vamos dizer assim, um boi brabo, e esse boi viesse a cometer, por exemplo, matasse uma pessoa com uma chifrada, com uma pisoteada, o dono do boi, ele era responsabilizado. Então ele tinha que pegar e pagar um preço, né? E às vezes até mesmo com a sua própria vida. Porque ele iria pagar uma vida com a sua vida. Mas se ele não tivesse culpa naquilo, ou seja, aconteceu, o animal fugiu, ou houve, por exemplo, uma negligência da pessoa perto desse boi, ele teria que pagar um preço, entendendo? Para que fosse resgatado novamente o quê? A sua vida. Então teria que pagar, por exemplo, para a pessoa, para a família da pessoa que tivesse acontecido o homicídio. Então você fica vendo como é que o negócio, a Bíblia já trata, né, dessa remissão. É você pagar com a sua vida para, vamos dizer assim, para trazer vida a outras vidas. Precisamos entender que essa remissão, ela nos traz a garantia de que algo será feito. Ou seja, não ficará em vão, não ficará impune. Todas as situações em que haja uma perda, ou que você precisar, né, remir sobre alguém, essas coisas serão impostas e você precisará fazer com que a sua vida esteja em resgate de outra vida. O preço tem que ser pago. O resgate vai ter que ser efetuado. A Bíblia nos dá mais ou menos dentro dessa clareza como que essas coisas se realizam. Vamos dar prosseguimento. Em Êxodo 30, 12, reaparece a ideia agora com o sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles em algum serviço oficial. Pagariam um resgate, um valor por isto, uma taxa, um imposto pelo direito de serem do Senhor. Como o tempo, a palavra tanto no grego litron como no latim redimo passa a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Pagava-se um preço, resgate, pela redenção, a liberdade do cativo. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Os heróis da fé preferiram não ser livrados, mas esta é a ideia. Livramento mediante pagamento. Repetindo, mas esta é a ideia. Livramento mediante pagamento. Em Isaías 43:3, por exemplo, Yahvé diz que deu partes da África a Ciro, como resgate de Judá. Livrou a nação do cativeiro, dando-lhes outra nação. E aqui a gente fez aqui um estudo sobre essa situação, e a gente vê, por exemplo, que Ciro, ele sai conquistando vários povos, né? Vários regimes de governo, e um deles que ele pega e consegue tomar é a Babilônia, onde na época o povo judeu estava praticamente, estava todo lá como cativo. E Ciro resgata o povo, ou seja, toma a Babilônia e resgata o povo de Israel. E Israel fica tão grato a ele que começa a pagar impostos em gratidão a Ciro por causa, vamos dizer, da sua repatriação. Então, Deus tomando para si novamente o seu povo, já que Ciro havia feito o resgate, Deus também concede vitórias e mais vitórias para Ciro. E vai ser colocado, por exemplo, os nomes da Etiópia, o Egito, né? Alguns locais, por exemplo, onde o Senhor, em resgate de Israel, ou seja, pagou um preço
né, para que Ciro continuasse o seu desbravamento. Então, esse termo, por exemplo, de cobrimento, né, como está dizendo aqui, é mediante um pagamento. Ou seja, houve um pagamento de algo para se obter algo de volta. Ou seja, Israel estava sendo trazido para o seu local de origem, né, do seu nascimento, e em prova disso, em gratidão a isso, pagava-se impostos. E Deus agora estende mais ainda. Coloca agora terras, né, ou seja, vitórias em cima de outros povos. E Ciro conquista muitas e muitas nações. Então, em troca de Israel, Deus concedeu vitórias sobre vitórias para que Ciro conquistasse outras terras. Vamos lá para o ponto 2. O que diz a teologia? Muita gente pensa que a teologia é algo complicado. E não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o fato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Está lá em João 8, 34, 35. Ela encontra sua liberdade em Cristo, João 8, 36. E é libertada para não mais ser escrava de ninguém, Gálatas 5, 1. É livre. A teologia, ela traz aqui praticamente um termo bem poético, né? Falando sobre esse resgate. Em Jesus Cristo, vários fatores ocorrem nessa redenção. A redenção, na verdade, é um conjunto de coisas que vai acontecer na vida daqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados. E a gente fica vendo quanto, né? Perdão de pecados, esquecimento de pecados, santificação, né? A vida eterna, essas coisas todas estão englobadas na redenção que o Senhor Jesus, ao se entregar naquela cruz, deixou para cada um de nós. Esse termo falado sobre teologicamente, ele nos dá, vamos dizer assim, a conotação exata da vida no cristão. Daquilo que acontece ao seu levantar de mão, ao aceitar o Senhor Jesus, a reconhecer a sua pecaminosidade, você agora encontra, entendeu? Esse Deus maravilhoso que te resgata, que te tira do pecado, que te perdoa você dos pecados cometidos e que agora passa a conviver contigo. É o Espírito Santo nos santificando, nos dando a motivação, a concretização das obras realizadas, todas em Jesus. Para que um dia, né, através de todos esses feitos, nós possamos ser glorificados. E glorificados em quem? Em Jesus Cristo. Para que possamos, através dele, né, quando o grande dia vier, né, quando a trombeta soar, e nós todos passamos a viver a vida eterna com ele. É isso que a redenção, através da teologia, nos mostra. É através de Jesus, é por Jesus e por intermédio dele. Não há nada que nos possa fazer com que a redenção não seja concreta em nossas vidas. Precisamos compreender isso. Muitas das vezes você está numa igreja e você não tem a compreensão do que a palavra verdadeiramente diz. Tem pessoas que infelizmente não sabem o termo de redentor. O que é o Jesus, o Cristo Redentor? Né? Muitas pessoas refletem logo aquela imagem, né, que está lá no Corcovado, mas isso é muito pouco. A redenção de Jesus não é uma coisa casual, é uma coisa que vai durar para a vida toda. E se nós tivermos a compreensão, mediante o estudo da sua palavra, mediante o fortalecimento, entendeu? Lendo a Bíblia, vendo as pregações, compreendendo tudo que está escrito, a gente vai começar a ver que a redenção, ela é algo muito sublime. É algo que vai além do nosso entendimento. Por quê? Comprado por uma pessoa que foi rejeitada, por uma pessoa que não tinha, vamos dizer assim, a unanimidade dentro do seu próprio povo. Mas essa redenção foi concretizada com Jesus na cruz do Calvário. Então temos essa compreensão. Teologicamente, poeticamente falando, redenção é o quê? É simplesmente ter Jesus na nossa vida. Vamos lá para o ponto 3. Cristo, o Redentor. Dos muitos títulos de Cristo,
Este, sem dúvida, é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Vejamos seu ensino. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravos deles. Está lá em Romanos 3, 23 e 24. Veja também, a propósito, Romanos 6, 16 e 22. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer sua vontade. Éramos seus servos. Romanos 7,14. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas, um momento, mudamos de servos para servos, então não ficamos livres, dirá alguém. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos parar de pecar. Agora, em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Romanos 12, de 1 a 2. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,17, mas servos voluntários de Deus. Nesse ponto aqui, a gente só fazer uma lembrança do nosso passado, né? Você que se converteu ao Senhor, talvez há 10, 15, né? Você vai lembrar de como você agia na sua vida. Como o pecado, por exemplo, batia a sua porta e eu estou falando até por mim mesmo, você não tinha nenhum tipo de rejeição de abrir a porta. Você abria realmente. Por quê? Porque não tínhamos Cristo. E quando você não tem Cristo, praticamente é como você vivesse sem nenhum tipo de... você queria fazer qualquer tipo de coisa, tudo para você estava certo. E olha que nem tudo que a gente fazia era certo. Pelo contrário, quase tudo que fazíamos era errado. Por quê? Porque o pecado ele estava entranhado dentro de nós. Antes da nossa conversão, estávamos agarrados ao pecado. E o pecado era latente. Todos nós sabíamos perfeitamente que qualquer coisa que viesse, que tivesse ao nosso alcance, sendo certo ou errado, nós fazíamos. Não é mentira, ninguém está aqui inventando. É uma verdade. Ainda que você vai dizer assim, não, mas eu era uma pessoa muito correta. É assim. Mas você sabe perfeitamente que você tinha conhecimento do pecado, e se você tivesse que fazer o pecado, você faria. Coisa diferentemente de agora. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos constrange, ele nos inibe, e ele nos alerta de fazer essas coisas. Eu tenho um amigo que disse para mim assim, nem tudo que é certo para mim é certo para você, e nem tudo que é errado para você é errado para mim. Eu falei assim, você pode até pensar dessa forma, mas de uma coisa eu te digo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente faz quando a gente não tem alguém próximo de nós, ou seja, o Espírito Santo, a nos dar o direcionamento. A gente faz as coisas, é claro que voluntário. Quando estamos com Cristo, né, o nosso pensamento muda, a nossa vida muda. A gente agora tem uma outra percepção, tem uma outra concepção. A nossa vida não pode ser mais como éramos antes. Ou seja, a mudança que se propõe o Evangelho, a mudança que se propõe a redenção, ela tem que ser fundamentada não simplesmente porque a palavra diz, não. É porque agora nós temos, na verdade, o conhecimento do que a verdade nos implica. Sabemos perfeitamente do que é certo e errado. É outro termo também que às vezes a gente escuta muito. Deus me deu livre-arbítrio. Deus sim. Mas tenhamos a consciência do que é certo e do que é errado. Quando éramos filhos do pecado, a qualquer coisa, né, a gente fazia coisas que muita gente podia até duvidar. Mas hoje, como é que nós reagimos? Como é que nós vivenciamos? A redenção veio justamente para aniquilar isso. Foi justamente para nos distanciar, né, do pecado. Quando somos chamados de santos, não santos com auréola, não santos que não é isso não. Somos santos porque somos separados do pecado. A redenção promove isso nas nossas vidas. E Jesus Cristo, né, através do seu plano, nos comprando, ele implementa a sua vida dentro de nós.
E nós não passamos mais a agir, né, por uma questão, porque a lei diz, não, porque eu não faço isso, porque senão eu vou ser... Não, você não faz porque é errado. Ou você faz isso agora porque é certo. E Jesus Cristo nos dá toda essa compreensão, ele é nosso motivador. Né? Pega a Bíblia e você vai ver o que Jesus fez. Quantas pessoas ele abençoou, quantas vidas ele transformou. Esse é o nosso papel. A redenção nos compra para que através dessa compra que Jesus fez por cada um de nós, a gente possa resgatar outras vidas. Porque o Senhor disse que ele iria, mas deixaria todos nós, para que nós fizéssemos aquilo que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou? A ser pessoas diferentes, a fazer diferença onde estivermos, a sermos sal e sermos luz. Vamos lá para o ponto B aqui. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Está lá em Romanos 3:25. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Apocalipse 5, 9 e 10. O filho não foi um curandeiro, nem um pregador de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate, ou seja, o preço por nós. Está lá em Marcos 10, 45. Queria me aprofundar um pouco mais nisso aqui. O sangue. A gente escuta tanto falar no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, e você compreende o que é, o que vem a ser isso? Por que Jesus se entrega por nós? Por que o seu sangue é ali derramado na cruz, sofre aquela humilhação, ele sendo Deus, né? Um homem puro, um homem sem mácula, sem nenhum pecado, e nesse instante ele nos compra através do sacrifício da sua própria vida. E você vê nas narrativas da palavra de pessoas zombando dele, e ele na cruz. E ele no final, quase já desfalecendo, ele diz: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Então a gente fica vendo como é que o amor desse homem, desse Deus, né, esse Deus que se humanizou, que veio habitar entre nós, e que nos mostrou como é fácil, né, a gente se mostrar ser pessoas melhores. Jesus tinha todos os motivos e nem precisava passar por isso. Mas não, ele nos amou de uma forma tão grandiosa que ele derramou aquilo que estava entranhado dentro dele, ou seja, o seu sangue, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, falar desse ato é emocionante demais. A gente, muitas das vezes, não tem nem explicação. Tamanho foi o amor desse homem. Mas eu queria falar alguma coisa aqui que eu estive lendo ali no livro de Hebreus, no capítulo 9. Depois você pega na sua cara, você abre o capítulo 9, aí você vai compreender esse texto aqui com mais exatidão. Eu vou te dar para você aqui, eu fiz aqui um pequeno esboço do que a palavra ali nos revela. Mas eu transcrevi ela aqui para a gente entender. Eu queria que você compreendesse bem por que esse negócio do sangue. Olha só. Cristo obteve redenção à maneira tipificada no Antigo Testamento. Arão, o sumo sacerdote de Israel, era um tipo de Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Em favor dos eleitos de Deus, está lá no versículo 11. No capítulo 9 de Hebreus. O ministério de Arão é em santuário terreno e temporário, feito pelos homens. Tipificava o ministério de Cristo em um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. Também está no versículo 11. A entrada de Arão no Santo dos Santos tipificava a entrada de Cristo no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Arão, buscando a redenção com o sangue de touros e de bodes em uma bacia, tipificava Cristo, obtendo a redenção com o seu próprio sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que corria em suas veias. Arão tinha de entrar 2 vezes no Santo dos Santos, uma para oferecer sangue pelos seus próprios pecados e depois em favor do pecado do povo.
Ele tinha que fazer isso a cada ano. Cristo, porém, entrou no mais santíssimo de todos os lugares, uma vez por todas. Uma única vez. Porque ele mesmo não tinha pecado. Por todas. Porque não precisaria entrar ali novamente. Arão ministrava em favor da purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por intermédio da misericórdia, Arão recebia perdão anual. Cristo, o sumo sacerdote, nos deu a eterna redenção. Esse texto de Hebreus ali, eu confesso que já tinha lido alguma vez, mas não tinha uma compreensão exata. E ali a gente começa a ver como é que essa profusão do sangue, né? Você vai ver que no Antigo Testamento, mais de 2000 anos antes, né, ali Arão, depois Jesus, como já tipificava, você vai vendo, por exemplo, como que faltava o entendimento, vamos dizer, maestral, né, por intermédio de Jesus, para que a nossa redenção fosse total. O homem no passado, né, ou bem na época lá de Arão, o cara passava a vida toda pecando, o ano todo pecando, e depois chegava lá, levava lá animais, e Arão fazia aquilo. Você vai ver que Arão, né, tinha que fazer 2 vezes, porque ele próprio era pecador. E agora ele tinha que fazer, novamente, entrar no Santo dos Santos para fazer agora a redenção do próprio povo. Mas era uma coisa terrena, uma coisa que acontecia de ano em ano. Mas Jesus, na sua singela, né, imortalidade, na sua grandiosidade, ele agora, o que ele faz? Ele vem, como ele diz, Pai, está consumado. E consumado o quê? O plano perfeito de Deus agora é uma coisa, vamos dizer, concreta. Com a morte de Jesus, nós fomos comprado com preço altíssimo, com sangue de Deus. Ele se revelou por nós, ele se humilhou por nós, ele veio e conviveu conosco. E o que nos falta para compreendermos isso e darmos a total transparência às outras pessoas da redenção de Jesus? Às vezes você para pensar assim e fala assim, eu não tenho nenhum valor, né? Eu sou uma pessoa que, não sei, eu acho que eu não valo nada, mas, cara, aprenda um negócio. Você vale o sangue do próprio Deus, derramado na cruz, por mim, por você, por nós. Ninguém jamais na história fez isso por ninguém. Somente Jesus. Então, quando você começar agora a pensar que sua vida não tem significado, pense, Deus saiu do céu, se humanizou, veio na terra e derramou o seu sangue por cada um de nós. Esse é o preço da redenção. O resgate é o preço do próprio sangue de Jesus. Vamos para o ponto C aqui. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza, a de filho, 2 Pedro 1,4. Ele nos tornou seus irmãos. Na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, 11, 12. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Esse termo, ponto C também aqui, é aquilo, né, que a gente pode dizer o seguinte: Jesus simplesmente só nos comprou, não. Ele nos trouxe para a sua realidade. Ele não fez, por exemplo, como muita gente faz, né? Convida você para a festa, mas nessa festa você fica reclusa no canto, não. Jesus nos deu total garantia de que estaríamos ali do lado dele, junto dele. Ele nos comprou e deu de presente para o Pai. Olha só, você quer uma coisa mais significante do que isso? Ser comprado do próprio Deus, entregue ao próprio Deus. Ou seja, o Filho se entrega por nós e mediante a esse acontecido, agora ele nos entrega de presente ao Pai. Ou seja, quando o véu do templo se rasga, né? E como diz a palavra,
cima para baixo, para ninguém dizer que houve uma ruptura, né, de alguém por debaixo. Não, houve lá de cima até embaixo. Jesus Cristo, com esse ato agora, ele acaba, né, com o monopólio do sacrifício feito através de animais. Entendas. Jesus disse o seguinte, ó, eu sou agora esse sacrifício. Você não precisa fazer mais isso. Porque as pessoas faziam por obrigação. E agora não, você faz agora de gratidão. Porque o próprio Deus vem e faz isso por cada um de nós. E aí Jesus pega agora, como diz, né, o véu que nos separava agora não separa mais. Você tem acesso. Você precisava antes de uma pessoa para ir até o Santo dos Santos. Agora não, basta você, de joelhos ou aonde você estiver, você clamar ao Pai. E por intermédio de Jesus, esse mesmo que se entregou por você, que derramou seu sangue, que te comprou com preço de sangue, um preço altíssimo. Ele agora nos dá a nossa, através da redenção, entrega-nos de presente ao Pai. Ou seja, aquilo que foi perdido no passado, ou seja, como diz, como o próprio autor está dizendo aqui, nós tínhamos vamos dizer assim, as características de Adão, ou seja, o pecado, o lamaçal de pecado emanava dentro de nós. Mas quando Jesus vem, ele rompe tudo isso. Ou seja, ele perdoa os nossos pecados, ele mesmo vai dizer que dos teus pecados não lembro mais, lancei eles num abismo e nunca mais eu quero saber deles. Aí tem aquela condição de você continuar seguindo esse Jesus para que o pecado não bata novamente a sua porta. E se ele vier a bater, que você o rejeite. E se você não rejeitar, que você se humilhe, que você tenha consciência de que você errou e que você possa confessar o seu pecado e você ser perdoado mais uma vez. Por isso que diz que a redenção ela é eterna. Ela não é uma coisa, por exemplo, que acontece de ano em ano. A hora que nós nos humilharmos, a hora que nós reconhecemos o nosso pecado, Deus, e nós confessarmos, Deus estará pronto a nos perdoar. Essa é também uma do emaranhado de situações que a redenção nos proporciona. Saímos das características de Adão e agora temos a característica de Cristo. E a gente às vezes pergunta, como tem sido esse Cristo na nossa vida? Como você revela Cristo na vida das outras pessoas? O estudo da palavra ele é interessante, mas o estudo da palavra sem ser colocado em prática é praticamente vão. A gente estuda para aprender, e se a gente aprende, a gente ensina. Por quê? Porque tudo que vem do Senhor não pode ficar retido. Nós temos que pegar, ao ponto de que a bênção chega, nós colocamos ela na vida de outras pessoas. É a redenção. É a compra eterna. Deus simboliza esse ato, né, como praticamente a magnitude de tudo aquilo que ele criou. Ou seja, ele criou as coisas, né, e depois foi perdido pelo pecado do homem, pela desobediência. E ele cria o plano novamente, traz o seu Filho na terra. E em resgate de nós, ele se entrega na cruz do Calvário, mesmo sem pecado, mesmo sem ter cometido qualquer crime. Se entrega por nós e recebe novamente todos nós de volta. Lembra lá do começo que nós falamos? O que é redenção? É você readquirir aquilo que já era seu, mas que por um espaço de tempo você perdeu o controle sobre eles. E agora você torna a ter eles novamente. Ou seja, o preço de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue, nos resgatou. E levou de novo para quem? Ao Pai, o Criador. Pense nisso. Fale para a pessoa que está próxima de você, que ainda não tem Cristo. Ele precisa compreender isso. Às vezes as igrejas, no dia de hoje, estão levando as pregações para uma outra situação, não aprende o Evangelho, só querem saber de bênçãos, de milagres. Eu acho que isso é interessante, mas isso é uma consequência. Agora, vivenciar a palavra de Deus, entender quem é esse Cristo, é isso que nos dá o entendimento e, por que não dizer, a esperança concreta de que Jesus um dia vai voltar. É que nem fosse uma criança indo para uma escola. Né? Ninguém chega, por exemplo, já vai lá para a faculdade. Não, você tem que entrar lá no maternal, primeiro período, segundo período, e vai indo por aí. Ou seja, é uma preparação, e nós daríamos como fosse a santificação.
Cada dia o aprendizado, cada dia você readquirindo isso. Então, entenda de que a redenção teve esse preço. Éramos de Deus, por desobediência nos afastamos dele, mas por intermédio dele mesmo, através do seu plano de salvação, Jesus Cristo se humaniza, vem à terra, ele é condenado, ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E o seu plano, o plano de Deus é concretizado. Somos de Deus. Basta você acreditar em Jesus. Vamos lá para o ponto D. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Romanos 4, 25 e 8, 29 e 30. Isso significa que temos vida na vida de Cristo. E porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. 1 Coríntios 15, 20 e 22. E como ele foi glorificado, nós também o seremos. 1 João 3, 2. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu a sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta, a sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. Isso aqui é a cereja do bolo. Ou seja, depois de compreendermos de que o papel de Jesus na redenção, ele é real, não foi uma coisa casual, como o autor diz aqui, não foi por adeiro, não. Jesus pega ali realmente, ele faz aquilo ali em amor ao Pai, em obediência ao próprio Deus, e nos resgata através do seu sangue derramado. E como falei, ele nos traz agora para o seu aprisco, para o seu convívio. E todas as coisas que o próprio Cristo, né, ou seja, é exaltado, ele é mencionado através, né, dos profetas, através dos autores dos livros, né, dos apóstolos, daquelas pessoas que conviveram com Cristo, da sua glorificação, da sua santificação, creia, nós também faremos parte dessa situação. Nós não seremos pessoas meros participantes da festa, não. Nós também teremos ali convívio com o próprio Cristo, estaremos junto com Ele, né? Contribuindo da maneira como Ele contribuiu, fazendo as coisas que Ele falou, Ele nos deu autoridade para isso. Eu me lembro, logo no começo da minha conversão, e quando eu aprendi um pouco de Pedro, né? Um homem rude, um homem grosseiro, que teve ali passagem com Jesus, caminhou com Jesus e não aprendeu. Jesus não falou para ele, ó, no terceiro tem que ser feito dessa forma, e ao terceiro dia vai acontecer, eu tenho que ir para a cruz. E ele diz, não, se for na cruz eu vou matar, eu vou fazer... Então aquele homem, por exemplo, que não tinha aquela compreensão, e mesmo assim, ele faz todas as coisas, né, e atropela os fatos, ele ignora aquilo que Jesus está falando. E ele vê Jesus, né, indo para a cruz. Jesus disse para ele que ele negaria Jesus 3 vezes, e 3 vezes ele nega Jesus realmente. Aí Jesus depois, quando ressuscita, vem ressurreto e fala com ele, pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ali sim, há a grande conversão desse Pedro, de um homem rude, um homem que queria fazer que as coisas acontecessem pela espada. E a gente vê aquele homem, por exemplo, que vai cortar a orelha do soldado Malco porque prendeu Jesus. Aí você vê no livro de Atos, quando ele está na porta do Templo Formosa, chega ali um pedinte, né? Uma pessoa pedindo esmola, e essa pessoa chega para ele e estende a mão. E Pedro diz para ele o seguinte, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome do Nazareno e anda. E o mais interessante é que aquela pessoa, aquele paralítico, andou. Então esse é o preço da redenção. É colocar você também no mesmo patamar de Jesus, simbolicamente falando. Ou seja, ele disse que nós faríamos coisas até muito maiores do que ele fez. A glorificação de Cristo, ela não pode ser colocada somente como um fato celestial, não.
Jesus também ele glorifica o seu nome através da nossa vida, daquilo que nós fazemos, daquelas coisas, por exemplo, que nós simbolizamos através do Evangelho. O amor, o respeito, a simpatia com o povo, a gratidão com as coisas que acontecem, o respeito com nossas autoridades, a nossa vida pessoal. Isso glorifica o nome de Deus. Porque o que você acha de uma pessoa que diz que é crente, caminha, vai para uma igreja e chega muitas das vezes comete coisas que transgridem. Coisas, por exemplo, que vão tornar indigno o nome de Jesus. Então, quando nós falamos sobre glorificação, é dentro desse sentido. A santificação é um processo que você vai crescendo, não é dizer que você, porque é velho, não. A santificação é o seguinte: quanto mais perto de Cristo, quanto mais perto de Deus, mais santo eu sou. Como meu pastor costuma dizer, né, pastor Nami, ele costuma dizer o seguinte, que quanto mais perto de Cristo, mais cheiro de Cristo eu tenho. Quer ter cheiro de Cristo, anda com ele. Então é nesse sentido que a gente pega e compreende de que o plano da redenção, ele engloba praticamente desde a sua conversão até o dia que o Senhor chamar você para a glória. Que a gente possa compreender de que essas coisas não foram escritas meramente para que podíamos passar o nosso tempo, tipo agora na quarentena, vamos pegar na Bíblia para ler porque não tem nada para fazer. Não. Isso é real. Isso vai trazer à tona, vai nos dar as garantias, né? A esperança. Nós temos visto pessoas aí, infelizmente, se suicidarem porque perderam a esperança. Não tinha ninguém, não tinha quem chegar e confiar. Davi, ele, no momento de tribulação, ele olha para o céu, né? Está lá no Salmo, ele pergunta assim, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E ao mesmo tempo ele diz, meu socorro veio do Senhor, que fez terra, céu e mar. A redenção do Senhor. Somos a coroa da criação. Deus tem um plano para cada um de nós. Entenda, compreenda, que o plano de Jesus não foi em vão. O seu sangue não foi derramado em troca de nada. Ele não foi um mártir simplesmente para mostrar ao povo que ele podia fazer. Não. Jesus se humanizou, ele fez aquilo por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Que tenhamos essa compreensão, que possamos vivenciar dia após dia essa redenção. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, ouvinte. Deus pagou um preço muito alto por cada um de nós. Basta apenas você acreditar, você aceitar o convite do Senhor Jesus que Ele te faz hoje e faz a todo instante. Jesus convida cada um de nós a fazer parte desse plano, a estarmos juntos, glorificando o seu nome, nos santificando, fazendo Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai esquecer os seus pecados. E chega no final de tudo, irmãos, Ele diz que Ele está preparando rua de ouro, porque aonde a namorada do Pai, há morada para todo mundo. Ele está preparando quantas casas foram necessárias. Quando de nós aceitarmos esse convite maravilhoso, mais uma casa será construída. Coloque o seu nome no livro da vida. A redenção do Senhor é viva. Tenha esperança nisso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê um domingo cheio de paz. Que o Senhor nos dê motivação para continuarmos vivenciando esse evangelho maravilhoso. Um evangelho transformador. Um evangelho que muda a vida das pessoas. Eu estarei orando nesse instante, pedindo a você que você coloque a mão no seu peito e peça por alguém que você está precisando. Nós estaremos fazendo essa oração final. E você também não desligue, não saia do canal, porque daqui a pouco o nosso pastor estará realizando o culto. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, porque a tua palavra, Senhor Deus, com certeza chegou a alguns corações, Senhor Deus, e fez guarita e fez morada. Por isso eu te peço, Paizinho, reina sobre cada um de nós. A redenção de Jesus, Senhor, foi real. E que nós possamos, Senhor Deus, como entendedores da tua palavra, levarmos, Senhor Deus, ela a todas as pessoas que ainda não te conhecem. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor Deus. Dá-nos um dia abençoado,
um dia cheio do teu amor, cheio da tua graça e das tuas maravilhas. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até outro dia.